querem falar de outras coisas. Esse é o ponto. No front é o Black Panther financeiro. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Cores e Valores, o podcast oficial da No Front. Aqui é o nosso encontro para falar sobre a questão racial e de dinheiro. Meu nome é Gabriela Chaves, eu sou economista e fundadora da No Front. Estou aqui com meu parceiro Rodrigo Dias, sócio da No Front e planejador financeiro. Hoje a gente tá, com um time muito especial e para falar de um tema que desde o dia 1 que a gente começou a pensar esse podcast, eu falei tem que ter, que é a questão da masculinidade negra. Quero apresentar a vocês o Roger Cipó. Na verdade, quero que você se apresente. Eu sou, antes de mais nada, Ogã, candomblé. Eu sou filho da Dona Cleusa, sou irmão dos meus irmãos, tio de algumas crianças. Eu fotografo, tenho me aventurado a escrever, tenho me aventurado a provocar pensamentos e uma série de coisas. Seja muito bem-vindo, viu? E a gente tá também com o Tago Eleua. Tago, se apresenta aí pro pessoal. Sou filho de Sandra e Fernando, neto de Cizenando e Terezinha. Eu sou graduado em Ciências Sociais, mas eu não acho que isso seja assim tão importante. Eu acho que o importante mais são as relações, os lugares onde a gente se coloca. Eu sou capoeira, né, do Mutungo. Eu sou Elegum, de Ogum, né, e escrevo, faço algumas reflexões, enfim, referentes a masculinidades e ao universo afrodiaspórico, que é o que, enfim, que me chama a atenção e o que me provoca também a estar no mundo, né? Ai, seja muito bem-vindo, gente. Estou muito feliz que vocês conseguiram uma agenda pra gente conversar. Por que que essa questão da masculinidade me chamou muita atenção e era uma coisa que eu achava que a gente precisava discutir no contexto da No Front? Quando a gente montou a metodologia de pensar o rap como um instrumento para ensinar a educação financeira, eu achava que os homens negros iam ter uma adesão muito maiores do que as mulheres negras. E o que aconteceu na prática foi um movimento oposto. Hoje, 75% das pessoas que fazem os nossos cursos são mulheres negras e acho que está muito relacionado com eu ser uma mulher negra e eu ser o front, a imagem. Mas tem um lugar aí que eu queria entender melhor, que é como que os homens negros vêm elaborando e pensando essa relação com o dinheiro. Então, assim, é um problema? Não é um problema? É uma questão a ser pensada? Existe aí algo que, enfim, ferramentas podem ser anexadas? Quando eu perguntei pro KLJ por que isso estava acontecendo, ele me falou assim, olha, tem duas questões. Tem que ser muito homem para admitir que você tem que aprender algo tão sério quanto dinheiro com uma mulher. E dois, as mulheres vão ficar muito mais interessadas porque é um conhecimento que historicamente foi negado para elas. Então, te ver gera uma conexão e elas vão aderir de uma forma muito mais automática do que os homens. E aí eu queria ouvir um pouco de você, Roger, que tá nesse debate da masculinidade, tá mobilizando muita gente no Troca-Troca. Para quem não sabe, o Troca-Troca é um encontro que é mensal, bimestral? É um encontro mensal para discutir a questão das masculinidades no Aparelho Luzia, que é um espaço de São Paulo. Você tem interagido com muita gente, mobilizado muita gente. Essa questão da economia tem sido uma pauta? É uma pauta relevante? Dinheiro, né, é uma parada séria, esse papo. Para a nossa comunidade é tão urgente, inclusive, ações como a sua, porque a gente está fudido de grana, majoritariamente. A gente precisa entender que nós fomos condicionados a um projeto que ainda antes de nos negar dinheiro, nos negou humanidade. Então eu sempre vou anteceder um pouco esse papo para chamar atenção para isso, né? A economia é um dos nossos problemas, mas o que antecede isso, o que precisa estar no nosso debate sempre, é essa condição de desumanização que nós, homens pretos, fomos postos e o quanto distanciado de dinheiro, quanto distanciado de poder nós fomos em nome de um projeto que é o estabelecimento do patriarcado e não só do patriarcado, mas da branquitude como um todo, né? Então, acho que tem a ver com isso, eu acho, assim, essa distância
dos homens pretos nessa formação, nesses espaços. Porque a gente tem urgência. Acho que a nossa trajetória é uma trajetória sempre de muita urgência, né? A gente precisa correr sempre para garantir o mínimo, e o mínimo ele é sempre garantido, por exemplo, ao longo do nosso dia todo. Tô querendo dizer que é isso, né? Eu lembro, por exemplo, que a primeira vez que eu saio para trabalhar de casa, assim, tenho 11 anos de idade, e aí o meu papel é ir pra feira vender alho, porque eu já estava me tornando o homem da família. Acho que todos os homens pretos, eles não têm uma condição de infância, né? Eles não vivenciam isso. A gente vivencia uma experiência de sempre se tornar homem muito cedo. E aí tem que ser muito homem para você trabalhar aos 11 anos de idade e levar 10, 20, 30 reais para dentro de casa, porque em lugares de onde eu venho, 10 conto ainda é muito dinheiro, na moral. Para algumas pessoas é muito dinheiro. E naquele tempo era muito mais dinheiro. Essas coisas, acho que elas ficam rondando, né, a nossa vida, e com certeza elas moldam as nossas subjetividades, porque é da complexidade, né? Porque a gente precisa de qualquer dinheiro muito rápido, e a gente precisa fazer dinheiro, e a gente até acaba, na escassez, entendendo muito dinheiro como, sei lá, cara, um mísero que é o que a gente consegue, né? Isso. Vende uma caixa de alho na feira e você tá cheio de dinheiro, você tá rico. Naquele momento enriqueceu, né? Entendeu? Eu lembro a primeira vez que eu vendi a caixa de alho inteira, a primeira coisa que eu fiz foi fui embora. Podia vender outra caixa, mas eu fui embora. Já fiz meu rolê, mano. Então, tipo, não sei se eu respondi, mas acho que é um pouco dessas coisas. E você, Taga, como que você vê, assim, essa pauta dentro da questão das masculinidades? Você participou recentemente de uma coletânea. Se você puder contar um pouco mais de onde surgiu essa ideia, qual que é essa mobilização, falar do livro, dos autores, que acho que é legal as pessoas entenderem o contexto do debate que a gente está falando. Sim, vou começar pelo livro. Assim, o livro ele é uma carta, vamos dizer assim, uma carta de intenções que pretende, mas acho que isso já está posto, né? Que pretende dar um pontapé mais assentado, né? Tem uma coisa mais baseada, um elemento mais baseado para discutir masculinidade dentro da sua perspectiva diversa, né? Desculpa te interromper, você quer colocar o nome do livro para os nossos ouvintes saberem qual que é? O nome do livro, nossa, eu sempre esqueço, gente. Diálogos Contemporâneos da Masculinidade e Homens Negros. Gente, ó, para ficar claro para todo mundo e para edição também não ficar louca, o nome do livro é Diálogo Contemporâneo sobre masculinidade e homens negros. Ele expressa essa diversidade tratando sobre as diversas dimensões dessas masculinidades e as diversas maneiras como o racismo ela atravessa também essas masculinidades criadas, né? Então ele acho que para além só das ideias ou do que a gente pensa ou enfim do que a gente elabora sobre masculinidade, sobre o papel, enfim, desse homem trans, desse homem hétero, desse homem, enfim, não binário, enfim, as pessoas que se debruçam sobre essa discussão, planejam, né? Pretendem dar esse pontapé inicial para a discussão ela não ficar tão aleatória, tão solta, né? São pessoas que pesquisam, enfim, já autores que têm já uma trajetória longa de produção sobre masculinidade, sobre pensando homens negros. Então acho que nesse aspecto ele tem um pontapé fundante na seriedade da discussão. Agora pensando sobre a relação de homens negros e dinheiro, é um pouco do que o Roger falou. Assim, a gente tem se a gente pensar que para os homens negros e para a população negra, de fato, a desumanidade ela está colocada, né? E a busca é sempre... Porque acho que quando a gente fala de igualdade, vamos buscar a igualdade, a gente está buscando humanidade. Porque a humanidade está atrelada aos brancos, ao homem branco em si. Então, quando a gente fala igualdade, a gente está buscando a humanidade que eles têm. E a humanidade que eles têm está muito colocada na possibilidade que eles têm de conseguirem as coisas. Você já tem uma casa, prover família, enfim, eu tenho uma moto. Então, vai estar sempre associado à minha capacidade de conseguir algo. E aí a gente percebe que, quando a gente analisa algumas trajetórias, a gente vê, principalmente nas quebradas, o quanto que os caras ralam para ter uma moto, o quanto que os caras ralam para ter um carro. E aí eu ganho R$ 1.500, metade é pagando parcela do carro. Porque se a gente olhar
parece que é burrice, parece que é, nossa, você está fazendo demais, é sua família, você tem que dar mais dinheiro para sua família, constrói uma casa. Mas ele está buscando aí essa humanidade que está naquele carro, naquela moto, naquela possibilidade dele ser visto como alguém de respeito pelas pessoas, né? Então a gente vai ver o grande apreço e o grande esforço que esses homens negros têm e o quanto que, tipo, não ter é a total barreira para os caras falarem, pô, é só alguém. Então, se eles não conseguem acessar esses lugares, né, essas condições que pra gente elas são menores, né, são inferiores na possibilidade de uma renda mensal que possibilite, tipo, deixar a sua família toda numa condição, não vou dizer tranquila, mas minimamente estável, é isso. A minha família é minimamente estável, ou eu nessa condição de humano e conseguir ter alguma coisa para, né, fazer a presa, né, fazer a presença junto aos outros. Então isso tem sempre esses elementos de concorrência. E são todos elementos super importantes. Se a gente pensar dentro da perspectiva de comunidade, perspectiva familiar, perspectiva das relações de parentesco, que são tensas. Cada membro da família, que nem o Roger falou, 11 anos, tem que ir pra rua ganhar a grana. Aí o cara, tipo, foca boa parte da sua grana para um projeto que para ele é pessoal e gera tensões. Então, essa nossa possibilidade do dinheiro, o dinheiro, mesmo quando ele está presente, quando ele não está, ele já é o caos, mas quando ele está, ele é também um motivo de disputa muito grande entre o projeto pessoal desse homem e da família, enfim, e do projeto coletivo. Então, ter ou não ter, o conflito ele está dado. Então, eu acho que quando a gente pensa essas relações, é isso. A relação de dinheiro com o homem negro, dinheiro com as famílias negras, ele é sempre tenso, mesmo quando tem muito. Sim. Porque ainda assim a nossa não condição de viver na fartura, né, ou de ter dinheiro no sentido de saber pensar e planejar, também nos leva, são inúmeros os casos de homens negros que sobe e cai na derrocada, porque não tem a condição de pensar no longo prazo e de pensar como fazer esse dinheiro, assim, fazer mais dinheiro. Então o dinheiro ele é sempre um ponto de conflito, tendo ou não tendo, né? Thiago, a sua fala, como é que nas rodas de conversa de masculinidade está o assunto dinheiro, primeiro se ele está presente, que aí eu tenho minha dúvida se é um assunto comum, e mais do que isso se as pessoas, o homem negro neste momento se sente confortável em colocar o incômodo que talvez o tabu do dinheiro gera, que gera um incômodo muito grande, né? Falar do dinheiro é quase que proibido e tal. Primeiro, se a gente pensar que ter dinheiro é ser alguém, de certa forma, dentro do que está colocado, e você não ter, você... Não é nada? E aí você dialoga a partir de mesmo não tendo, se eu não tenho, eu também não vou expor que eu não tenho. Então você sempre vai se colocar de uma maneira que as pessoas minimamente vão te colocar ou te olhar de uma maneira mais respeitosa na sua percepção, né? É aí que talvez venha esse conflito interno, né? Uma bombinha relógio ali, eu tô segurando, fazendo de conta. Mas isso acaba acarretando em vários, porque assim, a discussão ela não vai ser sobre dinheiro explicitamente, mas ela vai ser sobre onde o dinheiro aborda. Ela vai ser sobre na relação com os filhos. Sim. Na relação, enfim, com a companheira ou com a ex-companheira, e com pensão ou com parcelas de não sei o que não consigo, ou desemprego. Então, ele aparece sempre na sua dimensão da falta. Ele nunca vai aparecer, eu ganho, sei lá, 4 salários mínimos e não consigo fazer a divisão correta. É sempre na condição, tipo, cara... Na escassez. Eu tenho que dar, sei lá, R$500 pra mãe do meu filho e não consigo juntar 200. Isso já era uma tensão enorme. Enfim, eu sou visto de maneira que, se eu vou na balada X, tomar uma cerveja... Enfim, gera Então isso está sempre colocado na forma como... E aí não é exatamente o dinheiro, né? Porque aí a discussão, às vezes, quando você faz essas rodas de masculinidades, eles não vai ser focado exatamente também só na falta do dinheiro, mas é na consequência das relações, na intensidade dos conflitos, que aquilo, mano, as pessoas não conseguem me escutar, porque tá acontecendo isso, eu não consegui arrumar dinheiro esse mês, porque, tipo, fiz o bico, ainda não me pagou. Então é sempre dentro de certa forma, acaba sempre aparecendo dentro da lógica dessa precariedade que esse homem, de certa forma, ele tá colocado, né, enfim, da sua relação de trabalho, ou às vezes mesmo com
com a relação de trabalho estabelecida, as despesas que ele tem, ela tá colocada sempre de uma maneira maior do que entra, né? E aí isso também é por conta de, às vezes, não saber administrar, mas mesmo administrando o que pode, ainda não ter, ainda não sobrar, né, para fechar essa conta. Então ela está sempre colocada, está sempre aí, está sempre dentro desse conflito, está sempre dentro do desgaste emocional e físico, e às vezes é bem importante falar, porque esses homens, eles não se colocam, né, nessa condição, tipo, que esse desgaste tá... Cara, eu tô acabado, mano, eu tô tipo... fudido psicologicamente. Não, tipo, minha mina tá foda. Ela, né? Ponto. A mãe do meu filho, né? Não é minha ex-mulher. A mãe do meu filho tá... Me enchendo o saco. Tá embaçado, cara. Tipo, e é ponto. É isso. Aí não... Quando o cara fala isso, porque isso ainda tá dentro de um campo do aceitável. Do que esse homem ele ainda pode reclamar. Se ele reclamar demais, pô, tá chorando. Tá demais já. Não, aguenta. Tu é homem. Tem que aguentar, resolver. Então, dentro do campo da possibilidade, né, do que ele percebe de possibilidade de, putz, aqui eu posso... Aí ele fala. O legal das discussões sobre masculinidades é que isso permite que o cara ele vai além, ele consiga mesmo, dado espaço, né, para isso ele conseguir se colocar mais. Aí você vê que é muito mais profundo o impacto que quando a gente sai e a gente fala, sim, tem a ver um pouco com o tensionamento das suas relações, mas tem a ver o lugar que foi construído para você estar também. De ganhar pouco, de estar, enfim, numa situação precária financeiramente, e o quanto que isso, enfim, vai afetar a sua relação, como provavelmente vai depender da trajetória familiar, do seu pai, com a sua mãe, dos seus avós, enfim. É um projeto mesmo. Isso é um projeto pra gente estar, e isso sempre afeta, de certa maneira, não está dentro do campo da totalidade das nossas trajetórias, de grande parte dela tá aí. Do cara que não conseguiu, tipo, era prover. Não conseguiu fazer o papel dele. Isso é colocado. Você não fez seu papel de pai. Você não fez seu papel de homem. Então, é isso. Para um homem ouvir isso, boa parte das pessoas, porque é isso, ele ouve isso, o que ele faz é reagir. Porque você está afetando a moral. Dignidade, a honra. E aí, mano, como eu não fiz meu papel? Fiz o que pude. Ou o cara não debate e sai fora, e abandona, e saca? Porque ser confrontado com a possibilidade, né, efetividade de não cumprir, eu não cumpri, e ficar com aquela marca... É o sentimento de falha, né? Falhei. Mete o pé, porque é isso, você olha assim, eu não consigo resolver. Por onde eu olho, eu não vejo essa possibilidade de resolver essa situação, então eu largo. Roger, conta pra gente um pouquinho, nesse ambiente seguro, que né, não, a gente tá na roda de conversa entre os nossos, e ali a gente tem um ambiente de acolhimento. O quanto tá vendo? Você tá vendo o assunto finanças, de uma forma geral, bastante ampla, né? Ela aparece. Eu participei de poucas rodas seguras. Esse é o primeiro ponto. Poucas rodas de masculinidade seguras. Assim. Talvez os espaços mais seguros que eu participo desse tipo de papo não são esses espaços sistematizados. É isso, é o boteco, é a cerveja com meus irmãos, é a laje. É isso. Entender que isso também é um espaço de troca sobre isso. Sem dúvida. E aí é outro rolê, porque é muito mais urgente do que o lugar aqui de quem está discutindo de uma forma mais sistematizada, de quem está discutindo talvez com o apoio de um outro texto, talvez com ferramenta, sei lá, da psicologia, sabe, uma série de coisas. A gente está fazendo um outro papo ali. O que eu fico pensando é que eu não quero ser o facilitador, o terapeuta do rolê da cerveja, mas eu sei que eu tenho ferramentas que podem ajudar a gente trocar ideia. E aí isso a gente tem feito junto. E aí é importante o que o Tago... Acho que o Tago falou exatamente o que acontece, porque a gente não vai conversar das finanças diretamente. Ele fala, finança? Não, sem dúvida. A gente não vai conversar finança. Bora aqui. Né, vamos falar de finança? Finança, tá? Sim. Não finanças ninguém fala. Mas assim, mano... E é isso, mano. Tô com o aluguel atrasado. Finanças. Mano... Ele vai falar do finanças. E aí, se não pagou pensão, tô com a pensão atrasada. E coisas tipo mais... Pensa isso, tô sem grana, mano. Fazer um rolê com a mina e aí, tipo, eu dei um fora na mina porque eu não tenho grana pra fazer o rolê com a mina. Eu fico pensando qual que é o nosso papel, que de alguma forma ou acessou uma grana, que não é a grana ainda, mas é uma grana que tá diferente, tá? Tá diferente pra galera que ganha um salário mínimo e a gente consegue, sei lá, fazer 2 salários mínimos no mês. Tá diferente esse rolê, dobrou. Então, tipo, como que a gente se fortalece? E aí se fortalecer pra gente é sim, é dinheiro.
É tu colocar dinheiro e falar, mano, pega aqui, depois a gente resolve. Pega aqui, vai. Eu acho que pensar as formas com que a gente se fortalece é que elas precisam caminhar com a discussão sobre finanças. Então, tipo, a gente pensa e é isso, a gente pensa em resolver o problema tá aqui, bora resolver, não ficar aqui, mas, pô, você deveria ter separado 30% do seu orçamento. Sim. Eu não posso fazer esse papo. Saca? Não é nem esse convite. A gente pode fazer de uma forma transversal. Hoje, né? Mas bora aqui, ó. Resolver isso aqui, criar a condição de conversar sobre essas coisas, sabe? Eu acho que isso pode nos ajudar. Pode nos ajudar porque a gente tem uma existência de muitas urgências. O ponto que o Tago colocou que é saúde mental, né? E é perigoso. Dói essa escassez, viver num ambiente dessa forma. E é perigoso, só para eu concluir assim, porque é tão perigoso, porque é muito importante que a gente pense uma educação financeira, uma autonomia financeira, é muito importante, mas parece que na urgência das coisas são coisas secundárias, quando não são. E a gente precisa ficar, tipo, elencando, né? Tipo, o que é mais importante a gente conversar? Tá, vamos falar disso aqui. Quando a gente tem que... Aí a gente precisa mesmo. Eu sempre vou evocar Exu para as nossas discussões, que é quem dá possibilidade de complexidade, de pluralidade, de transversionar as coisas, de falar sobre tudo ao mesmo tempo. Para falar, bora que fazer tudo ao mesmo tempo, saca? Eu não sei como também, mas... Acho que a gente precisa fazer todas essas coisas porque a nossa existência ela é de uma urgência, né? O Tago falou as coisas da moto. A gente precisa, muitos de nós, a gente precisa comprar moto para se estabelecer, não para ter uma moto, para dizer que, olha, eu sou gente também. E é muito simbólico essas coisas porque ainda são, por exemplo, os sapatos, né? Ainda é o tênis, ainda é o Nike. E não faz muito tempo do final da escravização, onde pessoas pretas compravam sapatos para anunciar sua liberdade. Colocava sapato na janela, né? Andava com o sapato aqui para dizer que era livre. Só usava sapato quem era livre, ou quem tinha o direito à humanidade. Então é muito complexo essa história. É complexo e esse exemplo que você trouxe do tênis eu acho fundamental pra gente entender que, enfim, muita coisa do que a gente tá vivendo não está na esfera individual, né? A gente tá falando de uma memória de dor coletiva, uma memória de dor de uma coisa que a gente não viveu, mas que tá lá na cabeça, no inconsciente, tá sendo transmitido de forma intergeracional. Eu gostei muito, Tago, do que você trouxe, da problemática da gente se espelhar, e aí, enfim, da gente se espelhar enquanto sociedade na masculinidade do homem branco. Então, como que esse é um dos maiores, assim, talvez fatores de... maiores problemas. Um dos maiores problemas, porque, enfim, é uma busca que nunca vai se concretizar. Você pode mudar os seus hábitos, você pode mudar com quem você vive, o que você faz, mas, enfim, mesmo tentando, tem gente fazendo, enfim, horrores pra clarear a pele, você não vai ser um homem branco. Essa discussão eu gostei bastante, porque, por exemplo, a gente mesmo tendo o público de maioria de mulheres, eu sempre fiz questão de que as turmas fossem mistas. Porque não adianta uma mulher se organizar financeiramente e o filho dela não se organizar, o companheiro dela não se organizar, o sobrinho dela não se organizar. A gente precisa de uma organização sistêmica e comunitária. E aí eu fico pensando quanto que essa dimensão de criar rixas entre gêneros tá muito relacionado a um referencial que é branco. Porque a gente sempre resolveu as nossas questões de forma comunitária e coletiva. Mas os caras também têm um discurso que, por vezes, vai colocar a família num lugar, não de emancipação, mas um lugar de aprisionamento. E a gente sabe que, por exemplo, economicamente, é a comunidade que faz com que a gente consiga muitas coisas, entendeu? Então, quando o negócio aperta, é a vizinha, é a tia, é a avó, são as pessoas no nosso torno. Então, acho que a família, pensando para a população negra, ela tem um lugar aí que é muito mais sofisticado. Não dá pra você, como uma pessoa branca que cresceu com uma infraestrutura, eles renegam a família às vezes, né? Eles renegam, eles colocam a família num lugar de aprisionamento e eu vejo que do nosso lado isso é impraticável, porque a gente precisa da família, inclusive para recuperar essa humanidade, essa dignidade. A família é o núcleo central de partida pra gente pensar essas coisas. E eu queria, enfim, ouvir o que vocês acham disso numa perspectiva de um momento em que eu sinto que a discussão da família ela cada vez vai ficando para um segundo plano e é quase como você ser conservador, você falar de família. É quase como
você ser tratado como se você fosse conservador. Então, você querer ter uma família, você querer construir isso é tratado como um conservadorismo. E a liberdade, o libertarismo é você superar a família. Mas eu vejo muito a questão econômica, a gente precisa desse núcleo. E aí, entendendo família, não só como sanguínea, família de santo, famílias que a gente escolhe, essa rede expandida, ela é fundamental porque meia dúzia de pessoas negras nós já temos. Meia dúzia de pessoas que conseguiram enriquecer. Negros ricos, né? Pretos ricos, a gente já tem. Mas muitos têm como primeiro sintoma o abandono da família, a negação da família. Então, como é que vocês veem essa questão da família, pensando masculinidades e pensando o quanto que isso afeta a questão do dinheiro? Eu acho assim, acho que você tocou num ponto interessante, bem importante. Enquanto você estava falando, a perspectiva, acho que meio ocidental, enfim, e aí não dá para botar tudo no mesmo bolo, porque tem esses ocidentais conservadores que ainda pensam a família, mas num modelo que pra gente também é bem complicado. Mas a discussão hoje é você sempre ser vanguarda da vanguarda. E é muito louco, porque você sendo vanguarda da vanguarda, você perde base, você perde chão, né? Você perde o fundamento de algumas coisas. E aí você vê essas discussões sobre renegar a família. E aí, quando você olha pra gente, muitos dos nossos nem tiveram. É muito comum quando a gente olha assim... Você conhece seu avô? Conhece sua avó? A minha avó veio, sei lá, de Minas pra São Paulo. Não tem... Enfim, ela tinha uns parentes lá que eu não tenho mais noção. Então, as ideias de fragmentação nas nossas trajetórias, elas são muito presentes. Eu trago muito do que o Roger falou, esse também sentido da urgência. Muitas das vezes é isso. As diversas problemáticas, elas estão atravessadas nas nossas trajetórias, que o sentido, às vezes, de família pra gente como apoio, retaguarda, eles não estão colocados para todo mundo. Porque é isso, está tensionado e está tensionado, pô, não posso contar. Enfim, estão me crivando, enfim. Não tem como a gente se emancipar ou a gente mudar as nossas condições não partindo desse chão. E aí, que nem você falou, não precisa ser o familiar, pode ser, enfim... A gente olhar, por exemplo, as ordens religiosas, historicamente. Né? Se a gente pegar a experiência dos senegaleses, cara. Os senegaleses, eles têm um fundo para vir pro Brasil. Eles têm um fundo onde cada senegalês, partindo dessa rede que eles estão inseridos, por mês eles têm que dar uma grana para lá que vai financiar. Morreu um senegalês no Brasil. Eles têm o dinheiro para mandar o corpo para o Senegal, que é muito caro. Mas o que nos falta é ter essa... E aí a gente foi muito visado nesse sentido para não ter, é esse sentido comunitário, é esse sentido de uma unidade, né? E aí, às vezes, a gente pensando, ser só preto não dá essa unidade, porque a gente é diverso, a gente é um mundo. Então, ser só preto não cabe. A gente precisaria ter esse... E eu acho que esse modelo familiar, ele permite isso. Porque se não fosse possível, a gente não ia ver. A gente não ia ver essas outras possibilidades desses outros grupos fora, eles conseguirem se estabelecer. Não está na condição perfeita. Mas eles, para um projeto que seja coletivo, né, eles conseguem fazer. Eles conseguem botar médio prazo, daqui a 5 anos a gente vai conseguir. E aí, às vezes é isso que nos falta, assim, sabe? Esse modelo familiar como base, como elemento de catapulte. Não sei se você já viram aqueles desenhos que mostra da escravidão a pessoa, enfim, aos tempos de hoje, que é um no ombro do outro. Aí um com corrente, o outro tipo com farrapo. E é verdade. A gente está sempre sendo, de certa forma, pegando o legado do bastião e sendo a continuidade desses outros. Mas é isso, a gente precisa ter essa percepção de continuidade, porque isso também molda as nossas relações com a geração anterior. A gente nunca vai poder ser vanguarda de algo para mudar as nossas, enfim, condições, para fazer uma... Eu não penso na transposição do racismo, mas fazer frente, de fato, ao racismo a partir de uma estruturação familiar. E eu parto do núcleo mesmo, né? Da consanguínea, primariamente, porque é a sua capa para o mundo, né? De onde você, tipo, vem ao mundo, de certa forma. Eu acho que é resolver ou tentar amenizar da melhor forma os conflitos ou essas problemáticas que atravessam para permitir que o alcance dessa nova geração ela seja muito maior do que ela ter que fazer tudo sozinha. Começar sempre do zero. Apesar que ninguém começa do zero, mas você tendo de fato você sendo um projeto familiar,
Porque é isso, né? Os pais fazem dos seus filhos um projeto. Você pode escolher o que você quiser. A gente vai dar o suporte na medida do que a gente consegue para você conseguir o que você quer. A gente vai investir em você. É isso. Você é um investimento. Filhos são investimentos. É isso. Na medida do possível é isso. Né? Eu tava lendo uma reportagem esses dias que, assim, uma criança na periferia, pensando aí no comprometimento da renda dos pais, eles fizeram uma comparação de uma criança em Itaquera e uma criança em Perdizes. Tinha um gasto de... era coisa de 13 mil reais por ano. E a menina de Perdizes, ela fazia balé, inglês, natação. A menina tinha um gasto de 1 milhão no ano, contando escola particular, convênio. Então, esse investimento que você tá falando é isso. Os caras investem nos filhos desde cedo. Tem criança fazendo inglês com 2 anos, porque são herdeiros. E aí existe uma preocupação de criar capital cultural naquele sujeito para que ele consiga receber o patrimônio que é material, mas que também é imaterial. Então, se a gente pega, existem famílias no Brasil que estão aí desde o período colonial lá da cana-de-açúcar, são essas mesmas famílias que dominam, enfim, um contingente de meios, e aí a gente fala meios de comunicação, meios de terra, fábricas, mas é muito interessante essa perspectiva de entender que eles preparam seus descendentes. Na forma como as nossas famílias crescem desorganizadas, isso às vezes fica em segundo plano. E aí só que eu lembrei agora, tem uma música, Camila CDD, ela lançou um EP que chama Preta Cabulosa. E uma música me chamou muita atenção, que é Ciranda da Vida, que ela vai falar, a minha filha foi planejada. E a gente pode ter família planejada. Ela vai falar assim, eu escolhi uma pessoa de fechamento, eu escolhi quando eu ia engravidar. E eu sou muito feliz com a minha filha que eu planejei. E é sobre isso, né? Porque às vezes a gente entra em você quer ter filhos, você não é uma pessoa emancipada, uma pessoa empoderada. Você tá presa no modelo anterior. Eu vou dizer uma coisa assim ainda, né? Acho que tudo bem quem não quiser ter filhos. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. A gente é preto. Né? E aí as pessoas pretas também elas podem escolher não ter filho, gente. Mas eu quero falar o que é uma criança numa perspectiva africana. O que criança traz? O que é a possibilidade de gerar filhos, né? Os povos iorubás, que, enfim, é onde eu me miro por ser iniciado no candomblé de tradição queto, né? De ter um nome iorubá. Os povos iorubás acreditam que a possibilidade de gerar vida ela não respinga só na vida que nasce. Ela nos dá a possibilidade de uma terra fértil, ela nos dá a possibilidade de fazer dinheiro. Fazer dinheiro nos dá a condição de prosperar, de alimentar e de, consequentemente, ter alegria. Uma casa africana que não tem criança é uma casa que não tem alegria. É um exemplo para dizer que a gente vem de lugares diferentes, assim, de lugares diferentes. E que é muito louco porque a gente precisa decidir por onde a gente se mira, né? Porque enquanto a gente se mirar numa perspectiva, a gente quer dar conta de fazer frente ao racismo, mas a gente não quer romper com tudo aquilo que o racismo cria. Inclusive o racismo nos cria para condições antagônicas, o racismo nos cria para dizer que o homem é isso e a mulher é isso, e o homem preto é inimigo da mulher preta, então, tipo, essa história aqui não vai dar certo, por exemplo. Vai dizer que não, tipo, a minha família sou eu, então, tipo, como se o indivíduo desse conta de se manter vivo numa condição. Porque aí tá muito mais fácil de uma pessoa preta ser abatida, porque ele entendeu que se emancipar é estar bem no mundo. É ter um carro, é ter um apartamento aqui em Higienópolis, e aí ele tá livre de todas as mazelas que o racismo estabeleceu pro seu povo. Por isso que os homens pretos, aqueles que adquiriram algum dinheiro, eles saem. Mas eu também entendo sair porque branco que gosta de cultuar a pobreza. A gente não gosta porque viver na miséria é ruim pra caramba. Eu falo, quem passou na esquina da miséria é muito não quer... ruim. E eu entendo quando as pessoas saem. Eu entendo isso e até respeito, porque nada é melhor do que acordar com a cama não tá pingando na tua cabeça. Você não tá brigando com o rato pra dormir. Mas tem uma dimensão aí que, se eu fizer esse rolê sozinho, eu tô fadado à destruição real, porque o meu dinheiro vai acabar daqui a pouco. Eu não passei essa grana. As pessoas pretas até agora a gente não conseguiu criar condições de criar heranças.
pretas, heranças pretas. A gente tem uma galera que criou herança e devolveu a grana pra branco. A gente tem essa galera que criou isso. Tá tudo bem também, a gente vai aí... Nada contra, até tenho amigos. Nada contra, não sei o que vou fazer. Mas a sucessão aí tem que acontecer. É porque Tago começou falando disso, né? Aqui nesse lugar, dinheiro ainda diz que você é alguém. Ainda que você tenha e seja preto, as pessoas falam, não é seu, mas diz que você é alguém. Então a gente precisa lidar, eu gosto de pensar dinheiro como energia também, a gente precisa lidar com a energia do dinheiro, né? A gente não faz nada, por exemplo, no candomblé, se a gente não tiver dinheiro para Exu, cara. Por exemplo, pensa, tipo, se a gente não tiver... Então, tipo, se Exu demanda isso, é que essa porra é importante mesmo, gente. A gente precisa lidar disso da melhor forma. Dinheiro é comunicação também, né? É isso. Ele permite essas... Na verdade, ele é isso, né? E a circulação do valor também, né? A própria noção de valor, o que é... Porque é pensar que esse país foi construído com mãos negras. O Brasil não é um país pobre, diferente do que a mídia tenta vender. O país é um país extremamente rico e é uma riqueza que a gente construiu, mas em alguma medida os processos de escravidão, os processos de discriminação fizeram com que a gente fosse alienado do valor que a gente produz. Então, pensar e falar de dinheiro, em alguma medida, também é a gente recuperar a agência sobre o valor do que a gente produz. É a gente que faz o carnaval, é a gente que faz o samba, é a gente que faz o rap, entendeu? Depois que eu entendi que são eles que precisam da gente muito mais do que a gente precisa de nós, é uma mudança de chave epistêmica, porque você entende, peraí, pra onde eu tô colocando a minha energia? Pra quem que eu tô colocando? Onde eu vou investir o meu tempo? Você poderia, por exemplo, gastar o seu tempo convencendo homens brancos de que eles precisam incorporar na discussão de masculinidade deles a discussão de masculinidade negra. Mas faz muito mais sentido você pegar e reunir homens pretos pra trabalhar esse sentido, em termos de gasto de energia. Você entender o valor da proposta do que está sendo feito e você vai direcionar esse valor para um determinado público. Enfim, acho que essa discussão ela é muito importante, muito densa, né? A gente não consegue terminar aqui. E eu queria ouvir vocês, a gente fala, enfim, movimento negro às vezes eu acho que peca demais por falar de morte e a gente precisa falar de vida, a gente tá vivo. O que significa a gente falar nós estamos morrendo? Pro nosso inconsciente, inclusive. A gente não pode ficar repetindo isso pra nós mesmos porque a gente tá vivo. A gente tá aqui respirando, o coração tá batendo. Então, como é que vocês estão pensando aí futuro? A gente fala na No Front muito de sonhos e metas e a gente cria esse ambiente também para compartilhar essas perspectivas, entendendo que o dinheiro ele é um meio e não uma finalidade. Ele é um meio da gente construir as coisas, da gente realizar, da gente sonhar e não uma finalidade de acumulação em si mesmada. Vocês têm planos, metas, já fizeram um planejamento aí pensando curto, médio, longo prazo? Sei o quanto é difícil isso ser pensado, ainda mais no contexto que a gente falou muito de urgência. Eu vou fazer teu curso. A gente tá... seja bem-vindo! Mas a gente tá sempre vendendo almoço pra pagar a janta e, enfim, na Front a gente acredita muito que a gente precisa conseguir, sabe, puxar o drone e ver a imagem maior? Quando você fica lá vendendo almoço para pagar a janta, você não consegue ver a imagem maior. Talvez seja nessa imagem maior que a gente consiga ver os movimentos que estão acontecendo. Hoje a gente tem uma população negra com nível de educação que talvez nunca se viu na história desse país. Tanta gente com ensino superior completo. O que a gente faz disso? A serviço de quem também, né? E a serviço de quem? Eu acho essa pergunta importante. Acho que essa constatação sobre o movimento negro, os movimentos, né? De certa forma. Eu estava discutindo com um amigo meu, a gente está passando, acho que é um período, de certa forma, traumatizante para nós, né? Que a gente está vendo, de certa forma, as mídias sobre as nossas mortes, só que a minha preocupação é exatamente a dessensibilização. Nós estamos passando por um processo é isso, a morte ela está tão presente que a gente se dessensibiliza. E aí, a perda do sensível é sobre as nossas vidas, né? Na tentativa de sensibilizar os outros. É um processo meio louco, porque na tentativa de sensibilizar, a gente dessensibiliza. Isso é perigoso, porque isso afeta também a nossa esperança, a nossa perspectiva de projeção para o futuro. É muito comum a gente ver pessoas pretas que elas, enfim, daqui a 10 anos. Não faço ideia. Não sei. 5.
E não saber no sentido de tipo, cara, eu não sei nem se eu vou estar vivo, né? Como é que eu vou estar? Isso é muito louco, porque eu estava participando de um debate que eu falei assim, mas a gente não projeta o futuro, nós adultos, a gente não projeta o futuro pra gente também não projeta para as crianças que estão vindo. Eu fiz a pergunta, você fala para as crianças pretas, como é que elas se pensam quando elas estiverem de cabelos brancos? Porque a gente tem que projetar o futuro nelas. Apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem que projetar que elas vão ter os cabelos brancos. E aí isso dá a perspectiva de longo prazo, faz com que elas se importem com o que elas façam hoje. Com que elas se importem com as ações ou com as escolhas que elas façam hoje. Pensando em mim, nesse projeto de futuro, primeiro, eu acho que eu tenho que me sensibilizar também, porque eu também estou nós estamos nesse... E eu quero cada vez mais estar ligado ou tocado. Não que o que está acontecendo ele não vai me mover, mas também as projeções de vida, as projeções de que que se mire para o futuro e possibilite coisas positivas, né? Quando, enfim, essa situação toda ela se adensou, né, politicamente, eu vi uma frase que eu estou levando assim para a vida, assim, os itãs eles não preveem o fim do mundo. Itã, palavra de orixá, não prevê o fim do mundo. Então não sou eu que vou falar, não sou eu que vou dizer que o mundo vai acabar. Então se eles projetam em todos os finais uma mudança das situações, eu vou tomar isso para mim. Como sendo de candomblé, como sendo da nação queta, eu vou tomar isso para mim. Então eu acho que a gente tem que fazer essa projeção futura de que realmente que as coisas vão melhorar, e isso também tem a ver com a percepção de para onde a gente mira, para onde a gente olha, para dar esse conforto. A gente precisa ter esse conforto, né? E eu olho para o meu futuro do longo prazo, aquela frase do Racionais, eu quero ter minha cerca com balança, entendeu? Quero ter meu terreno, e é sério isso. Eu quero ter meu terreno, eu quero ter essas paradas assim, porque eu acho que o que falta pra gente, assim, pensando em autonomia, saindo um pouco da ideia, eu acho que a gente precisa ter terra. Né? Tipo, pedi um emprego, mas sei lá, você tem um roçado X. Você consegue plantar. Cara, é isso. É difícil. Difícil é se manter no emprego também. Então, eu acho que a gente tem que ter projetos que, apesar deles parecerem individuais, apesar de parecer, caraca, simples, e tal, ele eu sempre penso assim, se tudo mais falhar das outras projeções, que sejam talvez muito mais... tem muito mais prestígio no sentido para os outros, né? Eu quero ser dono da minha empresa, eu quero ter, eu posso ter tudo isso também, mas se tudo falhar, eu quero ter o chão, porque do chão eu não quero passar. É exatamente isso. Eu quero ter o chão, porque caiu, deu tudo, beleza. Eu tenho lá o meu lugarzinho lá. Então, as minhas projeções futuras, elas pautam por aí, nesse caminho, vendo, enfim, o que eu posso fazer e tudo, de certa forma, né, pensando, esses caminhos, todos esses caminhos que eu estou traçando, eles têm essa função, né, eles vão virar ou vão se tornar a esse caminho que eu acho que a gente tem que pensar, tanto de maneira individual como também coletivo. Tem um grupo, tem uma associação que pensa, vamos comprar um conjunto de terras nosso. Prédio. Assim, os judeus têm um monte de prédio aqui no centro da cidade. Quantos prédios a gente tem? Assim, o prédio todo é nosso. Sim. A gente precisa ter essa perspectiva de futuro, porque se a gente não tem uma perspectiva futura das coisas, qualquer coisa a gente fraqueja. A gente fala, putz, não vai dar. E se a gente pensar nos nossos antepassados, se a gente pensar que as pessoas juntavam 20 anos, níquel, pegava as moedinhas, e juntava 20 anos, eu vou comprar minha liberdade. Se a gente pensar com o que a gente ganha hoje, pensar com o que uma pessoa escravizada ganhava, e ela fala assim, o meu projeto é esse. Verdade. 20 anos juntando e comprava, e depois juntei, consegui o meu, vou comprar do meu filho, vou comprar do meu marido, vou comprar da minha esposa, sabe? É ter projeto de longo prazo, porque senão, você tá na dor e você olha assim, mas eu tô mirando lá na frente. Sem se mirar na frente, a gente sucumbe, né? A gente precisa ter esse foco mesmo. E você, Roger, o que você tá pensando aí em termos de perspectiva para a Fórmula Mágica da Paz? A Fórmula Mágica da Paz é o que eu queria, tipo, agora, sabe? Mas eu tô nessa mesma linha do Tago, assim. Eu quero terra e eu quero convencer o máximo de pessoas pretas, inclusive, que a gente precisa comprar terra. Porque ter pra onde voltar ou ter onde cair é o que a gente precisa, né? Enquanto povo mesmo, assim.
eu tenho pensado poucas coisas para um projeto individual. E aí, quando eu tô falando coletivo, eu tô falando também minha família, estou falando das pessoas próximas. Acho que não é à toa que a maioria de nós, pessoas que vendo a condição da extrema pobreza, nossos primeiros sonhos eles são em dar uma vida melhor para a nossa família, dar uma vida melhor para as nossas mães. E aí é quem diga que homens pretos são inimigos das mulheres pretas, né? Mas a gente... uma hora a gente vai precisar conversar sobre isso. Porque só quem, né, vivenciou isso sabe que eu não tenho pretensão, sabe, de morar fora do país pra quê? Tipo, vou sair da minha casa pra quê? Assim, se a gente pode pensar que estar junto, estar perto, construir, né, esses espaços, pode ser bom para todo mundo. Assim. Porque eu acho que isso também ajuda com que a gente humanize as nossas relações. Uma outra coisa que eu quero fazer é isso mesmo, assim, utilizar do que eu tenho feito minimamente para humanizar, de fato, as nossas relações. E sim, assim, acho que a gente vai ainda precisar falar para as pessoas pretas, sobretudo, para os meninos pretos como nós, que muitos de nós podem não voltar para casa, isso é muito sério. Assim, né? Me incomoda, assim, como que a mídia faz isso, mas a gente vai precisar sentar e falar, tipo... Eu voltei a assistir essa semana Um Maluco no Pedaço. Que foda assistir essa série, tipo... 20 anos depois, porque os debates estão ali, tá tudo ali formulado, e acho que tipo, eu comecei a assistir com meu irmão mais novo e com meu sobrinho e falou, esse bagulho aqui, isso aqui, esse negócio de mina branca, isso aqui é que a gente tá falando. Mas enfim, então tipo, esse tipo de coisa eu quero fazer com mais constância, sabe, tipo agora, assim, isso aqui eu tô me dedicando a fazer isso e quero que enfim, gente, possibilitar que a gente construa esse tipo de situação, porque nada mais... Sueli Carneiro sempre disse, né, que a nossa humanidade ela é inegociável, assim, eu não quero ter que ficar negociando por muito mais tempo a nossa humanidade, esse negócio é isso. E se precisar ter dinheiro para negociar a humanidade, eu quero que a gente faça isso também. Mas eu só queria falar, acho que isso é importante, que também tem que estar no horizonte nosso, bem exatamente o que o Roger falou, a gente precisa também convencer esses meninos que o valor, eles têm um valor intrínseco, que não vai não tá no carro, não tá, ele é importante para algumas chaves de entendimento de algumas coisas, mas que ele não é o valor dele. Se ele perder aquele carro, ele não perde o valor, sabe? Que o valor... E às vezes nem o carro, né? Eles vão achar que você roubou o carro. Então, tipo assim, você ter o carro não transfere o valor do carro para você, necessariamente. Mas pensar que boa parte desse valor e dessa humanidade que a gente tanto busca está, às vezes, na qualidade das nossas relações. Nas relações que a gente tem com o outro, com o cônjuge, sabe? Com o pai, com a mãe, com o próximo, né? Na medida que o próximo também dê essa humanidade, que não é assim, né? Tá colocado ali também nessas relações, sabe? Eu acho que a gente sofre de um processo de baixa estima absurda e que possibilita esse grau de doenças, não é mesmo? De problemas, de caos, que a gente, enfim, de violências absurdas que a gente tem, que a gente acomete contra nós mesmos e contra os outros. Eu acho que é isso, a gente precisa ter um certo grau dessa humanidade, que é uma autovaloração, para você mediar os seus conflitos de outra forma. Eu vejo assim que muitas das vezes, se o meu valor está no externo, e esse externo é o que media as nossas relações, então... Se eu não dou valor àquilo, então você não dá valor a mim. Então é isso, entende? Sim. Ah, não, você tem isso, mas, pô, isso aqui não é nada pra mim. Isso aqui como assim? Eu batalhei tudo pra ter... que eu tenho, essa moto que eu tô pagando meu salário inteiro pra ter isso. Como assim você não valoriza isso como o que eu sou? O que eu sou. Né? Então a gente precisa... Essa mudança de chave vai vir por essas conversas. Vai vir por esses... debates e essas mudanças de paradigmas mesmo, da gente pensar o que nós valemos, né? É isso, e o nós valemos, ele jamais vai estar a parte da discussão da nossa humanidade, né? Do nosso valor. Eu acho que assim, eu fico muito feliz por vocês terem aceitado esse convite. É fundamental que a gente estabeleça cada vez mais cooperação para a gente crescer junto.
A Nufront, ela nasceu para ser um lugar seguro onde a gente conseguisse tratar um pouco dessas questões que permeiam a gente com a economia. Então a gente, enfim, aquela educação financeira tradicional, guarda 30% do que você ganha, é muito difícil porque ela não contempla a realidade de uma pessoa que ganha meio salário mínimo, ou de uma pessoa que tem que sustentar os pais, sustentar a família. Então todas essas discussões que a gente passou por aqui, elas não começam e nem terminam aqui. A gente não está reinventando a roda, também não é a vanguarda da vanguarda. É sobre resgatar práticas, resgatar conceito, resgatar referência. A gente precisa entender qual que é o nosso ponto de partida muito bem e ter uma clareza em relação ao ponto de chegada que a gente quer ter. E é aí que entra o planejamento, que entra a autoestima, que entra a noção de valorização própria. Porque uma pessoa que não tem autoestima, ela não vai projetar coisas boas pra si. Ela não vai projetar, ela vai seguir na inércia. E a inércia, eu sempre falo assim, por mais impossível que seja o seu sonho, é uma questão estatística. E assim, a gente vive num país onde a estatística não gosta de pessoas como a gente. Então, nós precisamos construir as nossas estatísticas, entendeu? E apostar por vezes no impossível. Eu lembro quando eu falei uma vez pra uma pessoa, eu quero falar de educação financeira pros pretos. Foi aquela coisa, os próprios pretos não tá nem aí com isso não. E eu falei, mas é valoroso e a gente vai conseguir porque hoje a gente ganha mais que os nossos avós. Tem gente com 20 anos que ganha mais em termos financeiros do que os avós, mas chega no final do ano, no começo do ano, quem é que tá botando dinheiro pra ceia? Quem é que tá comprando material escolar? É a avó ganhando um salário mínimo. Então, não é sobre inventar novas tecnologias, mas sobre recuperar. E para recuperar, a gente tem que se conectar com essa avó, a gente tem que se conectar com a nossa família, a gente tem que conectar com um referencial de masculinidade que não é do homem branco eurocêntrico. Então, enfim, muito obrigada por essa conversa, gente. Muito importante. Obrigado, mesmo. Gente. Muito especial ter vocês aqui. E o papo não acaba aqui, certo? Como a Gabi colocou. Portas abertas lá no Front serão sempre muito bem-vindas. Eu vou, gente, agora passar então para vocês as redes dos nossos convidados, para vocês, enfim, acompanharem o trabalho deles. Roger, fala como é que a pessoa te encontra. @Roger Cipó nas plataformas. Nas plataformas todas, né? E você, Tago? Tago Eleua, da OMA no Twitter, no Facebook também, acho que no Instagram. E tem o blog também, Papiro Indômito. Também que eu divulgo os textos, enfim, quem quiser me achar. Então, todos esses links e esses perfis vão estar aqui na descrição do canal. Então, gente, vocês ficaram com essa conversa incrível sobre masculinidade e a questão financeira. Dá o joinha se você tá no YouTube, clica no favoritei se você tá no Spotify. A gente tá em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer. Procure a gente aí e fiquem ligados porque essa é uma discussão que a gente vai fomentar cada vez mais. É fundamental pra gente conseguir avançar enquanto comunidade. Acompanhe a gente, gente. Até a próxima.